todos aqui, são 18 e 9. Hoje é dia 20 de abril, véspera de feriado. Então, depois daqui a gente tem aula, e aí depois vai dar para dar uma relaxadinha, descansar ainda amanhã, tá? Temos 2 grupos, na verdade eram 3, né? Eu acho que, assim, como na reunião passada, a gente pode incluir mais um encontro, não lembro agora quem é que falou, acho que a Paula, que 1 hora de encontro é pouco, também estou achando. O problema é que a gente tem antes o pessoal tem compromisso e depois o pessoal tem aula também às 19, né? A gente vai tentando, daqui a pouco coloca mais um dia, e é bom sinal, né? Se 1 hora é pouco, o ruim é se a gente ficasse assim, ainda faltam 10 minutos para essa aula terminar, ou para esse grupo terminar. Mas, enfim, vamos lá então, para a gente não atrasar a apresentação dos grupos e não prejudicar, né, as discussões. Grupo 3, então, naqueles mesmos moldes, né, acho que a gente faz a apresentação do grupo 3, do grupo 4, e aí depois a gente abre para os debates, tá, para as discussões, para as dúvidas, e a gente pode ir botando conversas paralelas ali no chat também, tá? Vamos lá então, tudo com vocês. Então, boa noite. Eu vou começar fazendo a apresentação aqui dos nossos slides no Prezi. Todos bem? Agora sim. Sim. Tá. Então, passo a palavra para a Sara. Oi, pessoal. Boa noite. Meu nome é Sara. Eu sou integrante do grupo que vai apresentar sobre o 3º capítulo do livro, que é intitulado O que vem depois do fim do Iluminismo. Esse grupo é composto por mim, pela Ana Paula, pela Maíra e pela Nayala. Eu vou introduzir o nosso capítulo, rememorar um pouco também das ideias, né, dos conceitos que o Kiwi traz no livro, para que o que foi falado nas aulas passadas também possa ser refrescado na nossa memória, que seja mais fácil também para a gente compreender o nosso capítulo. Então, pode começar, Ana. O autor, né, o Yu Hui, ele entende que a tecnologia, ela em si, ela não é neutra, ou seja, ela carrega formas particulares de conhecimento e de práticas, né, ou seja, conhecimentos e práticas filosóficos e técnicos, né, que são impostos aos usuários dessas tecnologias, né, que inevitavelmente ficam obrigados a aceitar esse tipo de conhecimento, esse tipo de prática. E dessa forma, né, o autor afirma que as tecnologias modernas, né, entendidas como a base de apoio da filosofia iluminista e como o projeto político do iluminismo, espalharam-se pelo mundo no século passado, né, e que essa disseminação de tecnologia, ela, né, não compreendida só como o produto, né, como o fim das produções tecnológicas, mas como o conhecimento necessário para produzir tecnologia, ele permite que houvesse uma competição tecnológica que define a geopolítica e a história. Acho que pode passar o slide, Ana. Obrigada. Então, nesse sentido, né, a par de existirem comentadores que declaram que o desenvolvimento tecnológico está mais equilibrado, ou seja, né, que conquistas tecnológicas não provêm só do Ocidente, principalmente, né, de países europeus, mas sobretudo de países orientais, né, como o Japão e a China, que são países muito citados pelo autor nesse capítulo. Ele entende pela necessidade de uma reflexão sobre o futuro da tecnologia e da geopolítica. Né, de início, o autor ele já deixa claro sobre a necessidade de uma rearticulação da tecnologia, né, que ela tem sido vista como algo não essencial e de caráter meramente instrumental, mas primordialmente como homogênea e universal. Né? E esse universalismo ele favorece uma história tecnológica fundamentalmente europeia, né, a qual por muito tempo fez com que a modernidade europeia fosse a medida de todas as civilizações. Né? E o autor também afirma que a modernização como globalização é um processo de sincronização, né, que faz com que diferentes tempos históricos convirjam em um único eixo de tempo global e prioriza tipos específicos de conhecimento como força produtiva. Né? E para a gente afastar dessa sincronização, a gente precisa exigir uma fragmentação que nos livre de um tempo histórico colinear, né, definido em tempo pré-moderno, moderno, pós-moderno e apocalipse. Agora acho que o próximo slide, Ana.
Obrigada. Então, na percepção do Rui, ele traz uma necessidade de afastamento dessa sincronização, né, que é caracterizada como ocidental europeia, que traz uma percepção de tecnologia como força exclusivamente produtiva e capitalista. Nas palavras do autor, a maneira como vemos a tecnologia, né, enquanto força exclusivamente produtiva e mecanismo capitalista voltado ao aumento da mais-valia, nos impede de enxergar esse potencial descolonizador e de perceber a necessidade do desenvolvimento e da manutenção da tecnodiversidade. Né, tendo em mente isso, enxergando esse potencial descolonizador, a gente pode repensar a tecnologia e as suas percepções, né, por meio da filosofia, da antropologia, da história, afastando o sentido europeu universal e homogêneo. Só que para Rui, né, essa ruptura de pensamento da tecnologia como ferramenta voltada à produtividade e capitalismo em prol de uma compreensão do potencial descolonizador da tecnologia não é suficiente. Na percepção do autor, é importante caminhar para além da crítica ao colonialismo e ao eurocentrismo, né, indo em uma direção que vislumbra o potencial descolonizador, buscando desenvolver e manter a tecnodiversidade. O autor ele reitera que essa reabertura da história mundial ela pode ser alcançada pela conversão dessa força tecnológica, né, gigantesca em uma relação contingente de seu reposicionamento, né, como sujeito necessário de investigação e de transformação a partir das perspectivas de múltiplas cosmotécnicas. Para finalizar, eu vou citar uma fala do autor em entrevista a Unicinos, em que ele afirma que as múltiplas cosmotécnicas permitem pensar em que sentido é possível compreender as transformações da tecnologia na atualidade. Uma nova compreensão da tecnologia poderia ter um efeito transformador e que poderia enriquecer seu poder a partir da compreensão que transcenda a cultura europeia. Eu vou passar agora a palavra para a Maíra, que vai continuar com a introdução, a adentrar realmente ao nosso capítulo. Então, dando continuidade ao que a Sara colocou, o Will Kiwi, ele propõe fazer uma reflexão e encontrar uma resposta para a obra do Henry Kissinger, que é Como o Iluminismo Chega ao Fim. Nessa obra, Henry Kissinger, ele sustenta que a inteligência artificial ela conduz para o fim do iluminismo pela superação do poder de análise e dedução, quando comparada com a capacidade de cognição humana, e pela geração de tecnologia dominante sem uma filosofia norteadora. Para Kissinger, o iluminismo é a base da filosofia e é guiado por uma tecnologia. A humanidade ela cria uma tecnologia que busca bases filosóficas para guiá-la, ou seja, é uma tecnologia moderna que era disseminadora do pensamento filosófico iluminista e que, após ultrapassar a capacidade cognitiva humana, essa tecnologia se encontra sem uma filosofia que possa orientá-la. Então, o Kissinger ele traz a tecnologia como uma usurpadora do lugar da filosofia. Para ele, a filosofia iluminista é universalizada intelectualmente pela tecnologia. Para o Yukiui, o iluminismo é um movimento de intelecto, mas também é um movimento político, com tendência a universalizar certas variáveis em favor da generalização de determinados efeitos, ignorando diferenças. Para o Yukiui, a humanidade é ensinada a crer no iluminismo como um movimento de busca pela realização plena do homem e de valores universais. Seria a supremacia da ciência sobre a superstição. Pode passar, Ana. No 3 já, Ana. Essa disseminação do iluminismo pelo conhecimento técnico europeu possibilitou que a ciência e a tecnologia não fossem exclusivas do mundo ocidental europeu, abrindo para uma competição global, que, como consequência, a tecnologia moderna, que é a base da filosofia iluminista, se transformou em sua própria tecnologia. Conforme essa tecnologia adquire e executa o pensamento iluminista, ela deixa de ser meio condutor do sentido para se tornar o próprio sentido. E na visão do Kissinger, isso é o que conduz ao fim do iluminismo. Aí eu vou passar para a Ana continuar a explicação. Então, dando continuidade à apresentação que a Maíra trouxe, o autor ele traz que essa aceleração da
tecnologia ela possibilitou um rompimento de fronteiras, ou seja, outros países que não tinham acesso às tecnologias com o iluminismo, com a ideia do iluminismo, puderam se adentrar dentro dessa tecnologia e assim desenvolver as próprias tecnologias. Então, o não fim do iluminismo, ou seja, por essa universalização da tecnologia, houve um rompimento da modernidade europeia como métrica de todas as civilizações. Ou seja, a partir do momento que outros países tiveram a possibilidade de conhecer aquela tecnologia e, a partir disso, desenvolver suas próprias tecnologias, a Europa, o modelo europeu, ele não se tornou mais a métrica das civilizações. E, então, o autor ele traz uma alternativa para que a tecnologia não seja mais vista como um fim, ou seja, que a corrida tecnológica não seja para uma singularidade, porque ele traz numa parte do texto que o Putin, em uma fala para jovens, diz que quem dominar o desenvolvimento tecnológico dominará o mundo. Mas, na realidade, o autor diz que isso traria uma singularidade tecnológica, ou seja, retornaríamos à ideia iluminista de que se teria uma civilização que seria métrica de outras civilizações. Então, ele traz a cosmotécnica e a tecnodiversidade como alternativa para não vislumbrar mais a tecnologia como um fim, mas sim como um meio. Que a cosmotécnica é a investigação sobre a relação entre a tecnologia e a localidade, e a tecnodiversidade são tecnologias alternativas. Então, ele traz que é necessário que seja visto e pensado a tecnologia não como a tecnologia não unificada, mas sim a tecnologia pensada de uma forma que atenda melhor as necessidades das localidades, ou seja, uma tecnologia voltada diretamente para o desenvolvimento daquela sociedade. E assim, ela pensa a tecnologia de uma forma que atenda e possibilita a diversidade dos locais, pois, do contrário, haverá regressão e não evolução, pois a partir do momento que há uma singularidade tecnológica, a gente regride para o ideal iluminista. E ontem, enquanto a gente conversava sobre a apresentação, eu pensei numa forma de ficar mais palpável, porque para mim as coisas ficam mais palpáveis com um exemplo. E para isso eu pensei, nessa parte do texto, eu pensei na tecnologia como uma árvore, ou seja, aquela ideal iluminista que disseminou para outros países seria o tronco da árvore. E a tecnodiversidade e a cosmotécnica, elas seriam os futuros galhos das árvores, ou seja, a tecnologia desenvolvida a partir das suas raízes e da sua localidade. E a partir disso ela forma a copa, que é essa tecnologia universalizada. Então, esse exemplo foi o que eu consegui trazer mais palpável também para entender melhor essa parte do texto. Agora eu passo para a Nayala para dar continuidade às considerações. Então, agora na parte das conclusões, eu vou retomar algumas ideias, começando pela cosmopolítica. Pode ir para o primeiro slide, Ana. Então, as novas cosmopolíticas, elas são importantes para compreender o sentido da igualdade, não naquela visão iluminista da universalização, mas sim considerando e reconhecendo as diferenças de cultura e também as especificidades de cada local. Agora, indo para o segundo ponto, também é abordada a questão da colonização, no sentido de reconhecer que esse processo de colonização acabou levando a um esgotamento dos países colonizados, que parecem estar sempre submetidos a outras e novas formas de poder, nunca alcançando a independência verdadeira. Isso, segundo o autor, acontece em razão da questão da tecnologia não ter sido abordada de uma maneira adequada. E também porque o progresso da humanidade está muito aliado à linearidade tecnológica, pelo menos é essa compreensão que se tem. De uma maneira que hoje a gente percebe que a evolução da inteligência artificial está no centro da competição geopolítica e econômica mundial. É por isso, agora indo para o terceiro ponto, que o autor
o autor propõe uma reflexão sobre o processo histórico e também sobre futuros que ainda são possíveis, não a partir de uma perspectiva dual, mas sim de um lugar que considere as múltiplas cosmotécnicas. Isso seria possível através da reapropriação tecnológica e também da compreensão da cultura como uma nova forma de entender o pensamento tecnológico, a fim de possibilitar novas formas de vida social, política e estética, e também novas formas de se relacionar com a Terra, o cosmos e o não humanos. Agora, retornando para a conclusão. Para o autor, então, não pode se atribuir o fim do iluminismo à tecnologia. Na verdade, a tecnologia seria um fator de aceleração do pensamento iluminista, de universalização e de sincronização ao eixo de tempo global. Por isso, ele não entende que é tão adequado o desenvolvimento tecnológico, a aceleração do desenvolvimento tecnológico, porque isso levaria a universalização e a sincronização ao limite. Ele propõe, então, entendendo como mais interessante, uma visão cosmopolita de heterogeneidade e também uma reapropriação tecnológica fundada na tecnodiversidade. Assim, o nosso grupo conclui a apresentação e agradece a atenção de todos. Joia, meninas, excelente, muito bom, parabéns. Acho que a gente Obrigada. passa já direto para o próximo, pode ser? Queria falar, Nayala. Não, só queria colocar, o nosso grupo acabou ficando sem ninguém que participava dos outros anos, então a gente ainda está tentando se adequar. São todas novatas. Você está com um grupo Aham. só de novatos, sem veteranos, Isso. sem veteranas. Sem veteranos. Ótimo, então estão com muito mais parabéns. Excelente. Obrigada. Obrigada, prof. Vamos passar direto para o próximo, meninas, daí, e aí a gente anota, eu já fiz algumas anotações aqui, quero discutir bastante isso do iluminismo, se fim do iluminismo, novo iluminismo, mas aí a gente trata ali da máquina e da ecologia e retoma, tá? Então, o próximo grupo 4. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Ana Cláudia. A Miriam vai projetar para nós os slides. Eu já aviso que a Fernanda, ela não conseguiu, ela disse que está presa na estrada, então ela não vai conseguir apresentar a parte dela hoje. Aí. Todo mundo tá vendo? Bom, então nós somos o grupo 4, né, do quarto capítulo, Máquina e Ecologia, composto por mim, pela Bianca, pela Fernanda, que hoje não tá aqui, pela Júlia e pela Miriam. Nós tínhamos outra colega que ela acabou saindo do grupo e ela não conversou com a gente, enfim. E aí ela não tá mais com a gente. Então, no início desse capítulo, o autor ele faz uma breve introdução que ele vai retomar depois no terceiro item desse capítulo, né? Então, em razão do tempo, a gente vai deixar para falar sobre isso mais lá no final. Então, no primeiro item desse capítulo, ele vai falar sobre o depois da superação do dualismo, né? Ele diz que a concepção mecânica das máquinas, ela acaba se tornando ultrapassada com a ocorrência da cibernética, né, no início do século XX, e que no lugar dela existe o surgimento de um mecano-organicismo, né? A cibernética de hoje, ela está na operação de máquinas, aí o autor explica, né, que vão desde smartphones até robôs e tecnologia mais espacial, né, desde uma tecnologia mais simples até as mais complexas. Então, a cibernética, diferente do mecanicismo, né, ela opera numa causalidade circular, conforme está ali no slide, né. Esse exemplo até ele coloca no livro, né, eu tirei essa parte do livro,
E ele diz que, então, a cibernética, ela é reflexiva no sentido de que ela é capaz de determinar a si mesma na forma de uma estrutura recursiva, né? E a cibernética também é parte de um paradigma mais amplo da ciência, né? Que daí vai entrar dentro do organicismo também. E o organicismo, né, por outro lado, ele também precisa ser diferenciado do vitalismo. E aí o autor ele vai explicar que, com frequência, vão se valer de uma força vital, né, que ele chama de misteriosa, para explicar a existência dos seres vivos, né? Mas no organicismo a gente obtém as bases através da matemática, né? A cibernética, como uma das formas do organicismo, ela mobiliza dois conceitos chaves, né, que o autor vai explicar, que são o feedback e a informação, então, para analisar esse comportamento dos seres. Então, ali em 1948, o Wiener ele apresentou a diferença entre o tempo newtoniano e o bersoniano. Conforme eu até coloquei aí uma referência no slide, então, o movimento newtoniano, ele vai explicar que é mecanicista, né, simétrico no tempo e irreversível, enquanto o outro, ele é orgânico, biológico, criativo e também irreversível. O Wiener, então, ele propôs que essa oposição entre esses dois tempos, ela já havia sido superada, né, com a descoberta da mecânica estatística na física. Só que o foco dele, ele estava numa possível assimilação, né, do orgânico e do inorgânico nas máquinas cibernéticas especificamente, né. Todas as máquinas modernas, então, ele vai explicar que elas são máquinas cibernéticas, elas empregam uma causalidade circular como um princípio operacional, né, elas funcionam dessa forma. E, nesse sentido, uma máquina cibernética, ela não seria, então, só uma mecanicista, né, mas ela também acabaria assimilando alguns comportamentos de determinados organismos. Pode passar, Miriam. Então, o Jacob, eu não vou ler o sobrenome dele ali, eu acho que está bem explicado o porquê, né, enfim. Ele desenvolveu um conceito de ecologia para explicar que o ambiente, ele não é apenas aquilo que ele seleciona de acordo com atributos físicos, né, mas ele também é selecionado pelos seres vivos. E aí, com relação a essa seleção, o autor ele vai fazer uma explicação, né? Ele diz que a gente pode dividir essa seleção em dois pontos, né? A adaptação e a adoção. Então, a adaptação, ela seria a capacidade, né, daquele ser de se adaptar, enfim, ao que ele tem disponível, ao ambiente. E o segundo tipo, né, a adoção, seria quando o ser vivo ele tem que selecionar e construir os contextos a partir dos meios de sobrevivência que são disponíveis para ele. Então, nesses dois processos, né, da adaptação e da adoção, existe uma reciprocidade entre esses seres vivos e o meio ambiente que é ocupado por eles, né, sobretudo no fato de que os seres e o ambiente eles não apenas trocam informações e matérias, né, mas eles também se constituem numa comunidade. Aí o autor também vai abordar essa explicação, né, esse conceito de comunidade para ele, e ele vai dizer que uma comunidade, então, ela é muito mais do que a soma, né, dos agentes humanos que estão ali com ela, né, que a constituem, mas ela também inclui o meio ambiente, né, o ambiente em que ela está disposta, e outros seres que não são humanos. Então, já partindo para uma conclusão desse item, né, a intervenção, então, dos seres humanos no ambiente, o autor vai dizer que isso define o processo de hominização, né, a civilização humana, ela passa a ser vista como uma relação de intimidade entre os humanos e entre o ambiente. E aí o autor também vai abordar um evento que aconteceu em 1957, né, o lançamento da Sputnik pela União Soviética, e ele vai dizer que isso representa a primeira vez em que os seres humanos eles puderam refletir sobre a Terra a partir de fora dela, né? Então, essa independência com relação à Terra, o autor ele vai dizer que acaba colocando a humanidade diretamente em confronto, né, com a infinitude que existe no universo. Então, esse hibridismo entre o ambiente natural
e as máquinas, ele acaba constituindo um sistema onde a natureza ela chegou ao fim e a ecologia, então, acaba tendo início. A ecologia, o autor vai abordar que não é um conceito puramente da natureza, né, mas também da cibernética, porque as máquinas modernas, elas não são mais mecânicas, né, e a ecologia já também não é mais tão natural. Na verdade, então, as máquinas modernas e a ecologia, ambas aderem ao princípio da cibernética. Então, para concluir, né, o autor vai dizer que essa grande diferença, né, vai estar no fato de que as máquinas individuais, elas acabaram sendo deixadas de lado, né, elas foram deixadas para trás, e no lugar delas acabou surgindo sistemas técnicos que são capazes, então, de conectar diferentes máquinas e estabelecer uma recursividade entre elas, né, fazendo como se fosse uma rede, enfim. E agora eu vou passar a palavra para a Bianca, que vai abordar o segundo item. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Eu e a Júlia ficamos responsáveis pelo segundo tópico, que é o devir tecnológico da geofilosofia. Então, nesse tópico, o autor ele dá uma retomada novamente na superação dessa visão tradicional e mecanicista por meio, e por vezes até reducionista, só que eu acho que ele acaba trazendo uma inovação dessa visão, uma sofisticação, justamente porque ele já traz a superação desses pares duais, do que é orgânico e do que é mecânico, e da sua dualidade a partir, então, da cibernética. Na visão do autor, como a Ana tratou ali, a cibernética ela é um dos eventos mais importantes do século XX, porque ela vai trabalhar, então, na perspectiva circular, enquanto que essa visão mecanicista tradicional, ela opera a partir do linear, do fragmentado, que já é um paradigma que está ultrapassado, então ele vem com esse paradigma cibernético, enquanto um pensamento reflexivo e ecológico, que logo ao longo do capítulo ele propõe como uma saída, talvez, para a crise ecológica. Em linhas gerais, assim, do mesmo modo que a filosofia contemporânea, ela se esforça para superar esse dualismo entre o sujeito, o objeto, entre o ser humano e o meio ambiente, ele diz que isso acaba manifestando, então, a continuidade desses dois polos, né, desses pares duais. E, do mesmo modo, os teóricos da cibernética, eles buscam, então, superar essa lógica dualista que opõe a máquina e organismo. Então, ele acredita que essa lógica dualista, essa não é a preocupação que está em jogo atualmente. Então, o que está em jogo é muito mais essa lógica que ele fala que é totalizadora e unificada, que ele acaba exemplificando por meio da cibernética. Ele propõe, então, uma reflexão nesse item, a partir sobre a possibilidade, então, de uma saída para a crise ecológica, a partir dessa problematização. De um lado, a gente tem uma visão mecanicista do mundo, né, e de mundo fragmentado, e de outro, a gente tem a concretização de um pensamento organístico por meio da cibernética. Então, a principal preocupação do autor ao longo desse tópico é justamente que o leitor ele não acabe caindo numa armadilha mecanicista ou dualista da crítica, né? Porque ele propõe, então, entender todo esse processo e não cair numa armadilha, repensando essa relação da tecnologia e do meio ambiente, que é bem interessante, porque ele propõe, então, a fusão da tecnologia e ambiente. E isso ele acaba aprofundando no tópico que a Miriam vai tratar depois, no tópico 3. Então, o que ele quer mostrar em linhas gerais é que o próprio ambiente geográfico ele já está integrado ao funcionamento do objeto técnico, ou seja, eles formam uma relação recíproca sob a mediação do ambiente. Então, ele propõe uma fragmentação, né? Buscar na localidade da técnica e mostrar e tentar derrubar essa lógica universal, aproximando e mostrando que existe uma realidade muito mais ampla e que ambas elas estão interligadas, justamente porque ele fala que as tecnologias desenvolvidas em contextos locais, elas poderiam encontrar ou conteriam saídas para a atual crise. E agora eu passo a palavra para a Júlia para ela continuar o tópico. Boa tarde, grupo. Eu já aproveito para pedir desculpa pelo meu atraso na reunião. A minha internet está um pouco instável, então mesmo eu também não vou ligar a câmera, tá bom? Indo mais para o final do capítulo, então, o autor trata sobre essa questão do meio ambiente
e a dimensão em que os seres humanos intervêm no ambiente ao controlar, por exemplo, a fertilidade e a esterilidade, modulando em maior escala o comportamento dos animais domesticados pelos seres humanos. E então que as comunidades humanas, elas mantêm uma aparente autonomia por meio de, por exemplo, invenção de leis, normas, costumes, sistemas simbólicos que definem alguns tabus, transgressões, e que esses constituem como verdadeiras normas sociais e, como consequência disso, acaba tendo o oposto, que é a não adaptabilidade social, que é justamente o conceito que Michel Foucault trata nas obras dele, na ideia de Foucault. E então que a tecnologia de domesticação de animais tem gradativamente se confundido com a autodomesticação do ser humano, que pode ser entendida nos termos de Foucault como governamentabilidade, sendo a intervenção dos seres humanos no ambiente em que se constitui um tipo específico de governamentabilidade. E no início desse pensamento de ambientabilidade, que é trazido pela ideia de Foucault, tem uma citação em que a população será o objeto que o governo deverá levar em consideração em suas observações, em seu saber, para conseguir governar efetivamente de modo racional o planejado. E justamente esse controle da população representa um tipo molar de governamentabilidade, que lida diretamente com os seres humanos em grandes agrupamentos, que seria a própria sociedade. E as suas técnicas somente podem ser implementadas com a medição de leis e regulamentos que tratam cada sujeito como ser igual, mas específico. E enquanto eu lia essa parte do capítulo, logo me veio a questão da pandemia e o jeito que, principalmente, o Brasil está lidando com a situação, e aí logo caía, assim, também, não, mas esse livro também foi lançado durante a pandemia, que é no final do ano passado, e aí logo no final o próprio autor comenta que cada um é definido pela relação entre o individual e seu ambiente, que é constantemente capturada e capitalizada na forma de dados. E essa forma de governamentabilidade se torna dominante durante a pandemia do coronavírus, que é o que o próprio autor traz sobre a pandemia. E, junto a tudo isso, essa forma de controle de população tem a generalização do algoritmo recursivo e a sua implementação em computadores digitais, darem concretude ao pensamento cibernético e suas aplicações em quase todos os domínios sociais, porque o urbanismo digital, que está em processo de desenvolvimento, e é o principal tema da economia digital, é movido pelo uso de recursos de dados. Mas esses dados, eles são desde a metade do século XX. E agora eles adquirem um novo sentido, por se tratar justamente de uma informação computacional, que não é mais dado a partir de uma forma, mas produzido e modulado por seres humanos. E, nesse sentido, pode-se ter a noção da sociedade de controle. E, justamente, esses sistemas variam em escala, como, por exemplo, a corporação global, que é o Google, ou então uma cidade como Londres, um Estado-nação como a China, ou ainda, nos termos do autor, o planeta inteiro. Agora a gente passa para o terceiro tópico, que é a ecologia das máquinas. Tá, boa noite, pessoal. Então, aqui o item 3, para finalizar o capítulo, pelo menos para mim, foi um pouco mais fácil de compreender, porque esses conceitos que as meninas falaram, elas acabam depois estando presente, né, nessa parte, na última parte, para a gente entender melhor onde que o autor quer chegar, né, nesse capítulo. E é interessante porque ele começa com duas perguntas que eu coloquei aqui para a gente pensar a partir do que as meninas falaram. Nesse sentido de que a cibernética ela é reflexiva e ele acaba mostrando quase como uma alternativa a esse pensamento mecanicista,
ele pergunta se ela seria uma resposta, então, à crítica do industrialismo que é moldado pela tendência do dualismo, né, nas primeiras manifestações do pensamento moderno, como algo bom ou ruim, ou a ecologia sendo oposto à máquina. E se esse modelo genérico que é sugerido, já que as meninas apresentaram pela cibernética, para a superação desse dualismo que foi criticado, ele ainda está inserido atualmente no paradigma da modernidade, como Heidegger ele indicou lá já nos anos 1930. E é algo que ele trabalha melhor nessa parte, eu não vou trazer todas essas questões que ele relembra, a questão de Heidegger, mas ele faz esses dois questionamentos. E aí ele já apresenta a resposta, que embora seja quase que uma alternativa para a gente pensar dessa questão do dualismo, ele diz que dizer que está no paradigma da modernidade significa enfraquecer a necessidade de duas questões que são bem essenciais para o capítulo, que é a localidade e a diversidade. Isso tudo em função de se ter ainda um pensamento muito fixado na episteme universal e no conceito sempre de progresso, de sempre pensar algo que vai servir para o progresso de toda o mundo e não na questão local. Então, ele entende que uma das grandes incapacidades do século XX foi essa questão de articular a relação entre localidade e tecnologia. E por quê? Porque a tecnologia ela acabou servindo com base no dualismo entre tradição e modernidade, ou seja, algo que é tradicional e algo que a gente está pensando como moderno, para que as pessoas elas acreditem que a tecnologia pode servir finalmente para solucionar os problemas que a gente tem a partir do avanço tecnológico. E aí ele chega numa frase aqui que acaba demonstrando o que ele pensa sobre esse pensamento da cibernética, que ainda ele é um pensamento totalizante. Porque a complexidade que existe nesse pensamento, embora seja um passo à frente, digamos assim, ao que ele estava criticando, ao dualismo, ele ainda é feito de uma forma que absorve o outro no seu interior. Ele fala, a complexidade, ela acaba não entendendo a questão local e a diversidade. Então, ele formula o argumento dele da seguinte maneira, como que a gente, para que a gente tem que pensar daqui para frente? É pensar para além da cibernética, seria pensar além do efeito totalizante, que ele entende que ainda é um pensamento totalizante, e não dualista, que é a grande crítica, né, que tem nesse capítulo. E aí, qual seria algo que tem que ser enfrentado, e talvez agora os próximos capítulos ele também vai trabalhar um pouco melhor, é como reintroduzir a questão da localidade no discurso da máquina e da ecologia, já que é um grande problema do pensamento cibernético ainda é não ter a relação do localidade e tecnologia. E aí ele propõe a reflexão sobre a ecologia das máquinas, e entra no termo, né, que ele usa no livro, que é a tecnodiversidade. E o que seria essa reflexão, né, da ecologia das máquinas? Ela não se trata de opor máquina e ecologia, como tem sido o pensamento dualista até então, e está fundado na diversidade. E por que está fundado na diversidade? Porque quando a gente estuda, e até tem uma disciplina aqui no mestrado, para caso alguns que vão entrar, que se discute por que é tão necessário, né, cada espécie dentro do meio ambiente para que aquele bioma ele continue funcionando e que não se tenham consequências desastrosas, como já se percebe. Mas, quando a gente vai falar da tecnologia e ecologia, ele entende que precisa ter uma noção diferente e paralela com a diversidade, e é o que ele chama de tecnodiversidade. Então, a biodiversidade é correlato à tecnodiversidade. E eu acredito que o exemplo que ele traz faz a gente entender melhor o que ele quer falar com isso. Ele fala sobre os pesticidas. Os pesticidas, eles têm a base deles, são a biologia e a química. E é uma forma de enfrentar a questão das pragas, independentemente da localização geográfica, né? E ela deve servir como talvez uma resposta universal, pensada dessa forma. Mas a gente sabe que tem diferentes consequências desastrosas em cada ambiente. Antes da criação dos pesticidas, ele destaca que existiam diversas técnicas para se combater os insetos, né, que ameaçavam as colheitas, por exemplo, o uso de recursos naturais daquela região. Então, o que seria isso? Seria uma tecnodiversidade, porque daí vocês vão lembrar um pouco quando a professora Angela falava no início ali das nossas reuniões daquele filme, né, do banheiro, que seria uma tecnologia.
Então, tu pensar uma forma de enfrentar um problema local, como as pragas que ameaçam a colheita, e ver uma forma com os recursos daquela região, acaba sendo uma tecnologia. Então, a tecnodiversidade. E a tecnodiversidade, a essência dela é a questão da localidade, como eu falei, é tu usar aqueles recursos naturais daquela região para ter uma nova forma, né? Porque ela, como ele fala aqui, é uma forma da gente repensar o processo de modernização e de globalização, como se as respostas fossem sempre dadas de uma forma universal, a partir da multiplicidade de cosmotécnicas, para além da Europa, que acho que no outro capítulo as gurias falaram um pouco, mas aqui ele acaba relembrando, né, são cosmotécnicas, outras técnicas para se enfrentar alguns problemas. E ele fala um pouco desse termo, né, para ser desenvolvido. A primeira questão seria a unificação. Ele até fala que deve ser melhor trabalhada, que ele está introduzindo essa questão ainda. A unificação da moral e do cósmico, por meio de atividades técnicas. E o que seria isso? Seria uma técnica primordial, algo que ainda a gente não está além de algo que a gente dá como resposta, digamos, hoje, que geralmente é uma tecnologia que é universal. E aí, para ele poder desenvolver o termo, né, tecnodiversidade, ele vai falar, reinterpretar duas questões que já são trazidas por outros autores, que é a tendência técnica e os fatos técnicos. Tendência técnica é aquilo que geralmente existe numa civilização, por exemplo, o uso da pedra para o fogo, a roda. E os fatos técnicos é quando a tecnologia ela acaba sendo filtrada e modificada pelaquela civilização. E por quê? Geralmente são por limitações materiais, né? Dinheiro, por exemplo. Mas o autor, na reinterpretação dele, ele vai sugerir que esses fatos técnicos, né, e como a tecnologia se modifica, ela se dá não só por limitações materiais, mas por limitações morais. Ou seja, a diversidade de pensamento daquela região faz com que seja diferente aquela tecnologia que seria em outra região. E aí, para finalizar o capítulo, ele finaliza com essa pergunta, na verdade, respondendo essa pergunta, e que ele fala por que a ciência e a tecnologia moderna não se desenvolveram na China e na Índia, mas apenas na Europa, no início. Ele diz que os estudos geralmente dizem que é pela limitação material. Na época não, né, existia uma limitação material naquela região, mas ele entende que não, que os estudos deveriam explorar os diferentes sistemas de pensamento tecnológico, porque talvez não é só por limitação material, mas sim pelo pensamento daquele povo, daquela região, que a tecnologia se diferencia. Então, o problema, e algo que tem que ser pensado, não é uma máquina e a ecologia como algo mais inteligente, né? Mas sim, antes de descobrir a diversidade cosmotécnica, técnicas diferentes daquela região. E essa diversidade deve ser pensada sobre o aspecto de retornar à localidade e rearticular o conceito de técnica por meio desse reposicionamento dos limites do ambiente, da cultura, do pensamento geográfico. Então ele finaliza o capítulo dizendo que a nossa tarefa é uma nova terra e um povo que não existe ainda, porque é para além da cibernética, é pensar, reintroduzir a questão da localidade. Então, é isso que acaba o capítulo. Obrigada pela atenção. Obrigada, meninas. Excelente as duas exposições. E o texto é instigante, né? Antes de eu me pronunciar, vou deixar aberto se alguém quiser quiser começar. Então, olha só, deixa eu tentar fazer alguns links aqui, né? Essas duas apresentações foram ótimas, né? E elas, na verdade, o texto, né? Ele se presta para a gente fazer boas reflexões. Eu estava relendo ele e depois eu fiquei pensando, nossa, o pessoal, como é que eles estão se virando? Porque o texto, ele não é simples, né? Ele é denso. E a gente não está num grupo homogêneo aqui, né? A gente tem alunos do mestrado, a gente tem alunos da graduação, a gente tem alunos formados, a gente tem alunos de início de curso, de meio e de fim, ou seja, é um grupo super eclético, tá? Só que de outro lado, né, acho que focado nessa perspectiva, tá? O mestrado aqui, ele tem exatamente duas linhas de pesquisa, tá?
que é o que estrutura todas as nossas pesquisas, né? Uma linha de pesquisa que se dedica a estudar questões relacionadas à sociobiodiversidade. E a outra que se dedica a estudar, né, a discussão em torno da sociedade em rede, né, dos impactos da tecnologia, etc. Né? E esse livro, ele reúne, sobretudo nestes 2 capítulos, ele reúne exatamente essas 2 perspectivas. Tá? Então, isso que me encantou bastante no livro ali. E, de novo, o que a gente falou nos encontros anteriores. Nosso objetivo aqui não é fazer um juízo de valor, né, embora a gente acaba já fazendo, né, mas não é esse o objetivo, não é ficar aqui fazendo uma defesa da obra, uma defesa do autor. Então, somente, até porque a gente ainda está se apropriando desses conceitos dele. Ele tem uma resposta, ele tem uma proposta, tá, que é da cosmotécnica, ou a tecnodiversidade. A gente não pode esquecer, a gente falou na semana passada, vamos repetir aqui de novo, tá? Yuko Hui ele tem um pezinho no Ocidente e um pezinho no Oriente, né? Ele usa a China como exemplo, mas ele é de Hong Kong e tem toda a formação dele nos Estados Unidos, na Inglaterra, tá? E a gente sabe, toda a questão política, a gente falou de Hong Kong, né, que era colônia inglesa, 98 voltou para a China, então isso habita, né, o contexto histórico, e se a gente for ver pela perspectiva, né, gameriana, heideggeriana, né, eu sou eu e a minha historicidade, então só para a gente situar aqui, tá? Bom, vamos falar um pouquinho lá sobre aquele capítulo 3º ali, do fim do iluminismo. É um tema que está na moda, né? Tem vários autores que já começaram a fazer discussões sobre isso. Opa, começou a tocar aqui. Peraí. Ó, o pessoal do mestrado, devem estar tudo louco. Não vou nem atender. Deixa, vocês são minha prioridade agora, nesse minuto. Deixa eles, depois eu me viro com eles. Algum problema deve estar acontecendo lá no mestrado. O resultado, não tem, quero saber o que está acontecendo na minha parte, eu já fiz ontem. Bom, a discussão ali, vocês viram que ele pega o Cassidy e as meninas exploraram ali, né, e vai dizer, acabou, é o fim do iluminismo. Se vocês viram aquela obra aquele autor é excelente, é um psicólogo, né, canadense, professor em Harvard, que é do Spinker. Não sei, vocês devem ter visto, ele está super mais vendido por aí, ele que escreveu aquele dos anjos, o Steven Pinker, isso aí, Paula, o novo iluminismo, em que ele vai fazer toda uma reflexão bem profunda, de que nós estaríamos entrando numa nova fase de iluminismo, que me parece que coincide muito com essa visão do Yuko Hui, tá? Porque ele não diz, ele nega que nós estejamos terminando o iluminismo, tá? Tá, para tudo, vamos voltar ali. O que é o iluminismo, tá? O iluminismo é o momento que fundou a modernidade. A fundação da modernidade é no iluminismo. É quando a gente rompe, tá, com aquele excesso de crença, tá, quando a gente aposta na razão, quando a gente aposta na autonomia do humano, do ser humano, tá, apostando que ele possa fazer suas reflexões e a crítica por si mesmo, apostando única e exclusivamente na razão. Tá, por hora basta isso, tá? Isso funda toda a modernidade, tá? O século das luzes. E aí a gente tem Locke, né, a gente tem Voltaire, etc. No texto, inclusive, ele diz que seria ingenuidade a gente pensar que pensadores como Voltaire estivessem propondo o iluminismo única e exclusivamente a partir do Ocidente. Ele fala ali, muito timidamente, em um determinado momento ali do texto. Tá? Mas o iluminismo, ele fundou a modernidade ocidental e estruturou toda a nossa forma de pensar no Ocidente. O Oriente não foi penetrado pelo iluminismo, pelo menos não da forma como nós colocamos, tá? A forma que nós colocamos foi justamente negando, inclusive, todos os vieses cognitivos, tá? Nós negamos a possibilidade, por isso que o texto do Spinker é bom,
porque o Spinker justamente vai e fala, pela psicologia, né, da discussão. Tudo bem, Alessandra, pode ir, a gente já está no horário, né? Eu vou propor a gente ficar mais uns 5 minutinhos, e eu paro de falar para vocês também interagirem aqui. Tá? Então, e o Yuko Rui vai dizer, então, que a tecnologia foi fundada pela filosofia iluminista. Então, a tecnologia, toda ela é resultado do iluminismo. Ocorre que a tecnologia, ela consumiu a própria filosofia do iluminismo, e ela quer se colocar hoje como a própria filosofia. E aí a questão, né, que a Ana falou também, e a gente pode até avançar ali na ecologia e na máquina, né, que a tecnologia, ela se coloca como autocentrada. Tá? E aí ele cita, inclusive, o problema da democracia, como a democracia também se autocentrou, de modo que ela se autoconsumiu e se negou. Tá? Seria o problema quando a gente força os conceitos. Tá? E aí ele sugere a necessidade de nós criarmos uma nova filosofia, para um novo enfrentamento desse conceito, tá? De singularidade, de uma tecnologia absoluta. Sim, essa tecnologia é a moderna, a crítica que ele faz, né? Não só a moderna, né? Tempo e espaço, né? Mas a moderna ocidental, tá? Que é a crítica. Então, tanto que agora, quando a Miriam estava falando, né, que a gente coloca, né, por que só o Ocidente desenvolveu a tecnologia? Não, só um pouquinho, pretensão do Ocidente, acho que só ele desenvolveu tecnologia, tá? E, na verdade, nós temos tecnologias na América Latina e etc., tá? Para além, só que não é a tecnologia singular, absoluta e universal que é proposta lá. Essa entrevista que a Maíra colocou aqui, da Unicinos, é excelente, vale a leitura desse texto, até acho que está lá no nosso material também. Mas, enfim, comentários, gente, vamos lá, a gente nem conseguiu avançar no outro texto. O que vocês acharam? O que querem colocar aqui? O pessoal já está precisando sair por causa do horário, né? A gente tem aulas 19. Vamos lá, quem levantou ali primeiro? Acho que é a Bruna. Diga, Bruna. Abre o áudio aí. Oi, boa noite. Eu não sei se foi uma percepção só minha, mas eu de todos, que o autor, ele tenta, ou seja, a minha percepção, a defender essa diversidade, esse tratamento diferente a cada lugar. Essa questão que a professora Ângela trouxe do fim do iluminismo, a hora que tratou assim, fim do iluminismo, eu falei, mas o iluminismo não foi bom? Não foi bom para a humanidade, a era iluminista, das luzes e tudo mais? Mas após a leitura, eu falei assim, realmente, a parte ocidental, ela foi colonizada. O que foi trago para a gente foi imposta, uma tecnologia imposta, que a princípio foram deles, e com o passar do tempo, essa própria tecnologia se adequou ao meio, ao diverso do meio, igual traz no exemplo da última colega sobre o pesticida. A depender do lugar, traz consequências diferentes. E existe essa crítica dele, eu acho que, por mais que no início foi dito que os capítulos podem ser lidos e trabalhados separados, a junção deles traz essa ideia ainda dessa defesa do autor, dessa cosmopolítica, dessa cosmotécnica, dessa técnica de diversidade, das tecnologias, mesmo que provém de uma coisa central, a partir do momento que ela se expandiu e tomou uma proporção maior, ela se adaptou a cada lugar, ela vai se reinventando, entendeu? E hoje, ela, no caso, estaria ultrapassando certos limites. Então, certos limites que até põem em contradição alguns conceitos que teríamos antes, igual de democracia, quando o iluminismo traz a luta pela imposição de um Estado que impunha a religião
e hoje eles estariam impondo um tipo de tecnologia para um meio que não era adequado àquele tipo de tecnologia, evitando a diversidade daquele local. Eu acho que o autor ele trabalha muito a defesa do aquele ponto ele tem que deixar transparecer, sobressair o que é cultural dele para se adequar àquele meio, principalmente na questão tecnológica. Sobre um ponto de vista daquele ponto, por exemplo, o brasileiro tem um ponto de vista sobre o que é uma pessoa que mora nos Estados Unidos, só que uma pessoa que está nos Estados Unidos tem outro ponto de vista do que é um brasileiro. Então, não adianta pegar uma coisa, no caso, a tecnologia, e trazê-la como universal. Eu acho que o autor tenta, a todo momento, em todos os capítulos dele, defender isso, a diversidade. E, realmente, é uma leitura bem complexa em todos os capítulos. A gente lê uma vez, lê de novo, entende uma coisa e volta entendendo outra. Desculpa, esqueci, não estou acostumada. Estou aprendendo a mexer nisso ainda, desculpa. A Silvana tinha erguido a mão, mas alguém tinha a impressão que ela queria falar. Rapidamente, boa noite a todos e a todas. A gente, por meio dessas leituras e a dinâmica dos grupos, tem sido excelente, a gente uma tentativa de internalizar o pensamento de Wilke. Eu gostaria de destacar, dentre muitos pontos interessantes para a reflexão, o primeiro ponto é que, como você falou, Ângela, ele é oriental e ocidental ao mesmo tempo. Mas quando ele se refere ao outro, não é o outro que eu não consegui perceber, não é só Hong Kong, é a China tradicional. Ele não nega essa essência dele. Então, ele se ressente quando ele fala na nossa parte, que foi o capítulo 2, que o mundo ocidental era feliz quando acessava, né, como se o Oriente, representado pela China e toda aquela região, oferecesse tipo um quadro, uma pintura, que se ia lá fazer turismo, escalar montanhas, ver a cultura milenar chinesa e por aí vai. Mas, na verdade, ele tenta, através dessa comparação, né, entre Oriente e Ocidente, resgatar essa proposta do iluminismo. Eu vou emitir um juízo de valor, me desculpe, é o meu sentimento. Essa busca da paz perpétua a partir do respeito à localidade, junto com esse emaranhado de tecnologia que nós vivenciamos, frente ao contexto do capitalismo, é muita coisa para a gente refletir, e repensar e redirecionar a partir da nossa realidade. Nós aqui somos estudantes, estamos aprendendo. Qual é o nosso papel diante de tudo isso? Que o Wilke traz essa proposta. Como internalizar? É muito difícil para a gente viver a nossa realidade brasileira e tentar imaginar o que está na cabeça do autor quando ele traz uma chuva de meteoros, de grandes pensadores do Ocidente, e que, né, nós nem nos apropriamos, né? Quando ele puxa Kant, ele puxa Foucault, ele puxa um monte de gente, por listar aqui, quem são essas pessoas do Ocidente? O que elas representam para a gente que fomos considerar, em termos didáticos, pedagógicos, dividir o mundo entre Oriente e Ocidente? Para a gente poder entender, vamos partir, então, Oriente e Ocidente, para a gente ter essa compreensão, o que nos une, o que nos separa. É bastante instigante, viu? Muito interessante mesmo. Joia, Silvana e Bruna. A Paula colocou ali, né, uma discussão paralela entre ela e o Medeiros, né, a lógica, né, de determinar o fim de algo que é muito míope, né, dizer, isso terminou, é que a gente, são os nossos signos, né, do humano também, a gente fica querendo colocar os fins, e
é binário, né? É vivo ou é morto? Ainda existe ou não existe? Tá? E aí a gente lembra do Bauman, né? Quando ele fala, acho que na modernidade líquida, né, que existem paradigmas que não nem existem e nem estão mortos, né? Que são os paradigmas zumbis, né, que insistem em andar por aí como se vivos fossem e mortos estão, né? Que seria uma categoria intermediária só para a gente inserir o elemento da complexidade. Há um outro elemento que se cola ao iluminismo e que talvez seja muito mais alvo das críticas que a gente vem fazendo, que é o racionalismo, né? Que a gente critica quando a gente fala, né? Porque vários rótulos da modernidade foram agregados, misturados, né? E confundidos. E aí a gente pode falar do iluminismo, do racionalismo e do positivismo, tá? Que são os elementos que a gente mais faz as críticas para o direito, tá? Que acaba justamente forjando a lógica do pensamento moderno, que ela é dual, linear, geométrica, né? Isso ou aquilo, certo ou errado, se isso, então aquilo, tá? E no direito a gente vai partir para a subsunção, né? E aí o problema da hermenêutica, etc. Paulo quer falar? Quero. Diga lá. Só sobre esse último comentário, sobre essa crítica ao racionalismo, à racionalidade, né? Eu acho que é o Quijano quem diz que a gente tem que, não sei se é o Quijano ou o Mignolo falando sobre o Quijano, que a gente tem que, não pode abrir mão da racionalidade, mas a gente tem que desconectar dessa racionalidade a lógica moderna e os ideais da modernidade que não foram cumpridos até então. Porque a gente também não pode ficar num relativismo, né? E deixar de entender que a gente precisa, sim, pensar em ciência, em método, em como construir pensamentos, em como construir conhecimento. Só que não necessariamente essa metodologia toda tem que estar atrelada a essa lógica moderna, que sim, é dualista, que sim, é cartesiana, e todas essas características iluministas que a gente está debatendo aqui. Só essa contribuição. Joia, Paula. A Maíra ali chamou a atenção, né, de que ele não defende, né, o fim do iluminismo, ao contrário, ele busca lá no Kissinger para dizer, ó, Kissinger está errado, o iluminismo não terminou, né, o que acontece é que essa ideia de que ele talvez tivesse terminado, ela é binária também, né, ela é justamente binária, e ela mostra que, na verdade, ela se travestiu, né, ela se travestiu, o iluminismo está aí, né, e aí talvez colando com Pinker, né, a gente precisa pensar num novo iluminismo, tá? Ou seja, no reforço da ciência, no reforço da razão, mas uma outra razão, né, e uma outra compreensão sobre o que é a ciência, ou o que são ciências, tá? Eu acho um contexto muito mais amplo, muito mais plural, mas tá na nossa hora, a gente vai ter que fechar, né? Como sempre, chega na hora H, a gente tem que interromper, né? O pessoal já está precisando sair. Eu vou fazer a seguinte sugestão, estava conversando em paralelo ali com o grupo também, da gente dedicar o dia de amanhã, a gente vai colocar ali dentro do grupo, no Instagram, a gente pode fazer as perguntas, e aí eu recolho com o grupo e a gente vai tentando fazer um debate por ali, tá? Vocês fazem as perguntas ou fazem os registros de vocês, e aí a gente compartilha, fica tudo ali, fica visível. A gente tentou fazer pelo Telegram também, fez na semana passada, mas enfim, às vezes a gente acaba, né, não conseguindo dar conta ali. Eu acho que talvez lá no Instagram fique mais organizadinho, vou tentar, tá? Para a gente encerrar, alguém quer falar mais alguma coisa? Reforçar o meu desejo que esse encontro durasse mais tempo. Ai, pois é. Vamos ver se a gente consegue, né? O problema sempre são os horários. Chega às 19 horas, o pessoal precisa sair. E todos assinaram a lista de presença, né? Tá, então tá. Talvez começar mais cedo, enfim, a gente não vai conseguir. Aí, mais cedo, o pessoal também não pode.
Vamos fazendo assim como vai dando, e aí a gente, quem sabe, vai fazendo mais vezes, ou daqui a pouco a gente faz, né, na próxima edição do Beta Perpétuo, quem sabe a gente faz, né, em dias seguidos, né, segunda, terça, quarta e quinta, faz um intensivo, talvez dê mais essa sensação. Tá, gente? Beijo, obrigada por hoje, adorei os trabalhos, parabéns, semana que vem nos encontramos, tá, pra gente fazer, acho que não vai dar para encerrar, mas a ideia era fazer o encerramento na semana que vem, deste livro, né, mas acho que a gente vai pôr mais um encontro, por essa semana é isso, um bom feriado amanhã, boas discussões também, bom descanso, beijos.